Deixa eu desligar o meu aqui. Aqui, né? Pronto, pode começar. Então, vamos nos acalmando, fechando os nossos olhos para melhor nos harmonizarmos com Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, e vamos agradecer por mais essa oportunidade de aqui estarmos para mais um Evangelho e vamos nos harmonizando com nossos mentores, a espiritualidade presente, os nossos amiguinhos de sempre, e que possamos, Senhor, abrir bem os nossos ouvidos e os nossos corações e ouvirmos com o coração o Evangelho dessa tarde, que, como disse a Jo, vai falar do amor e daquele amor que sai do fundo do nosso coração, aquele amor que Jesus tem por nós, que sempre nos ampara, e que possamos, Senhor, assimilar todo o ensinamento desse Evangelho e, mais que isso, que possamos pôr em prática no nosso dia a dia, porque o nosso planeta precisa, Senhor, de amor, de muito amor. E vamos dar início ao nosso Evangelho com a oração que o Senhor nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas não nos deixe, Senhor, cair em tentação. E livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus e graças a Jesus. Boa tarde a todos. Que a paz do Mestre possa nos envolver, nos fortalecer. O nosso texto de hoje é muito lindo. Nós vamos continuar falando de amor. Começou ontem, vamos terminar hoje. Ou vamos continuar até o final da semana, nessa semana bonita. Se chama hospitalidade. Então, começa assim: não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela, alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Paulo, Hebreus, capítulo 13, versículo 2. Então, você vai lá na Bíblia, né? A gente vai lá na Bíblia saber o contexto, né, dessa citação de Paulo. E lá está escrito assim: últimas recomendações aos hebreus. Então, são as últimas falas de Paulo, porque a gente sabe que ele enviava cartas, então são cartas de cunho moral, são cartas de ensinamentos, né, aos seus pupilos, para que eles conseguissem levar o evangelho de Jesus adiante. Então, esse textinho está lá: amor fraterno permaneça. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela, alguns não sabendo, hospedaram anjos. E aí ele termina: lembrai-vos dos prisioneiros, como se vós fosseis prisioneiros com eles, e dos que são maltratados, pois também vós tendes um corpo. Olha que abertura, né, de Emmanuel nesse capítulo aqui, colocando para a gente de que o amor fraterno tem que abarcar todos, indistintamente. Quando ele fala aqui dos prisioneiros, quantos não estão hospedados, né, nas prisões e não tem sequer uma visita, uma fala, um olhar carinhoso, para socorrê-lo, né? Então eles falam, Paulo fala para os seus pupilos de que eles têm um corpo. E quando a gente não tem amor, quando a gente não tem o mínimo de cuidado, o mínimo de coisas boas, é óbvio que o corpo padece. Né? Se a gente não tem o mínimo de ajuda,
o mínimo de amor na entrega dessa ajuda, o corpo padece, né? Então, quando a gente se sente muito triste, muito desalentado, a nossa energia cai, a nossa autoestima baixa. Então, nós temos taquicardia, nós temos dor de cabeça, nós temos problemas de fígado, né? Quando ele fala assim, vós tendes um corpo, então ele quis dizer que nós sofremos na nossa parte física o que a parte emocional está mostrando. Né? Então, esses que estão presos, né? Os nossos irmãozinhos que estão nas ruas, né? Que passam a ser espíritos invisíveis, né? Então, eles têm um corpo que padece com as dores morais também, né? Com dores espirituais também. Aí o Emmanuel começa. É provável que nem sempre disponhas dos recursos necessários à hospedagem de companheiros em casa. Óbvio que a gente tem o mínimo. Se chegar alguém e precisa ser hospedado na nossa casa, tenho certeza que todo mundo lá tem um sofazinho, tem uma cadeirinha, tem um cantinho que possa socorrer esse irmão, né? Então ele comenta que é provável que nós tenhamos lá um espacinho para socorrer alguém. Obstáculos e vínculos domésticos, em muitas ocasiões, determinam impedimentos, como pode acontecer de nós não termos, às vezes por excesso de contingente no lar. Agora, na pandemia, está todo mundo em casa, né? Pai, mãe, nora, genro, neto, sobreneto, tudo em casa, às vezes, realmente, o espaço fica pequenininho, né? Então, ele continua. Olha como o Emmanuel segue uma linha de raciocínio. Se a parentela ainda não se compraz contigo na cultura da gentileza, quer dizer, se dentro do nosso lar nós não temos aquele trabalho de gentileza uns com os outros, não é justo que violentes a harmonia do lar, estabelecendo discórdia em nome do evangelho que te recomenda servi-los. Então, o que Emmanuel está colocando aqui? Para que a gente não tenha aqueles bate-bocas indesejáveis, porque o outro não está no mesmo nível de entendimento da gente. Nossa, como é difícil, né? Como é difícil. Estar no lar, agora nesse processo pandêmico, porque aí a gente começa a descobrir que os outros têm manias e nós também, os outros têm dificuldades e nós também, porque até então todo mundo saía para ir para a escola, para trabalhar, quer dizer, ficava o mínimo possível em casa, cada um no seu métier, né? E agora, todo mundo em casa, nós vamos descobrindo que um não come isso, o outro não faz aquilo, o outro não gosta disso, o outro gosta mais disso do que daquilo. E aí começam os pequenos conflitozinhos. Então, o que ele está falando? Que não adianta a gente fomentar esse tipo de distúrbio, porque nós estamos no mesmo mar. Não é mais o mesmo barco. Nós estamos no mesmo mar. E a gente vai ter que aprender a conviver ali. Então, ele está pedindo para que a gente que conheça o mínimo de evangelho. Eu estava conversando com o pai hoje com questão de paciência. É aquele que vai se resguardar. É aquele que vai orar um pouquinho mais. É aquele que vai travar um pouquinho a língua para não aumentar o circuito difícil, né? Que pode estar assim, de uma certa forma, exacerbado para todo mundo. Então, é uma forma que ele está colocando aqui da gente não violentar ninguém e também não se violentar. Então, é trabalhar o amor àqueles que estão no nosso lar, que estão no nosso convívio. É trabalhar a água da paz, né? Da mãe do Chico. Coloca a aguinha, respira fundo, vai lá fora ver o sol. Hoje de manhã estava gostoso, porque não tinha sol, mas em compensação estava um chuvisco tão gostosinho lá fora. Vai lá, pega seu cafezinho, sai lá fora, dá uma volta, vai olhar uma florzinha, vai olhar seu cachorrinho e volta, de boa. Né? Aí ele fala assim, nada razoável empilhar amigos em espaço irrisório, impondo-lhes constrangimento à conta do bem-querer. Nós também não podemos ultrapassar o limite daquele que nos vem visitar, sendo que nós não temos como hospedá-lo. É passar pelo constrangimento de colocar ele na casinha, brincando, né? Na casinha do cachorro.
Então, a gente também tem que aprender a trabalhar o nosso limite e o limite do outro. Mas ele fala que todos nós, porém, conseguimos descerrar as portas da alma e oferecer acolhimento moral. O que é que Emmanuel está colocando aqui? E nós podemos doar o nosso amor, o nosso respeito, o nosso doar-se moralmente, né? Se nós não conseguimos fazer dentro do nosso lar, nós podemos pegar um telefone, né, e trabalhar à nossa volta. Nós sempre vamos arrumar uma saída amorosa, carinhosa, em respeito daquele que nos busca, em respeito, né, a nós mesmos, né, naquela coisa gostosa de querer ser gentil e auxiliar da melhor forma possível. Aí ele fala: nem todos os desabrigados se classificam entre os que jornadeiam sem teto. Olha que texto. Nem todo mundo que nos procura está precisando de teto físico, de teto material, de um aconchego da cama. Eu brinquei com o pai hoje. Muitos de nós está precisando do aconchego do abraço, daquele abraço que junta caquinho. Sabe quando a pessoa está com o coração estraçalhado? E você sente, você pega aquela pessoa, você abraça ela de assim, de uma forma assim tão gostosa, tão amorosa, que você escuta os caquinhos colando? É esse, é esse atendimento fraterno, esse amor fraterno que Paulo colocou, né, nas últimas recomendações aos Hebreus. É esse amor fraterno, é esse abraço, esse amor, esse aconchego moral cola os caquinhos da dor do outro. Isso quando não cola os nossos próprios caquinhos, né? Às vezes, quando a gente abraça o outro, a gente também está com o coraçãozinho em caco, né? Está com o coraçãozinho quebrado. Então, junta tudo, a gente começa a escutar o barulhinho lá. Clique, 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 clique. Nós saímos com metade do nosso coraçãozinho coladinho. Porque a gente teve a oportunidade de doar o que nós temos de melhor um para o outro. Um abraço. Um abraço fraternal, um abraço amoroso, o abraço de Jesus. Jesus nos abraça todo, tenho certeza absoluta. E o Mestre nos abraça todos os dias, não uma vez, várias vezes ao dia. E se o abraço dele, se a energia dele abarca todo o complexo solar, todos os planetas que estão junto conosco, imagina se ele não ia nos abraçar um a um. Né? Então tá lá. Aí ele fala também: aqui e ali surpreendemos os que vagueiam deserdados de apoio e convivência. Então nós temos lá os prisioneiros, nós temos lá os nossos companheirinhos de rua, nós temos aquelas pessoas solitárias que saem do serviço, chegam em casa, não tem alguém que lhe lave um copo, não tem alguém que lhe faça um caldo, né? Que 6 horas da tarde, que chama-se o horário da melancolia, é o horário do maior vamos dizer assim, de forma difícil, né? É o horário do suicida, é aquele que chega em casa e não tem, ele tem tudo para fazer, ele não tem vontade, ele não tem alguém que lhe faça. Então, esses deserdados de apoio e convivência. Né? Então, quantos? E que a gente pode, à distância, fazer uma prece onde a espiritualidade vai levar para eles como se fosse um cobertor de amor. Naquela hora em que eles estão mais desesperados, de repente eles sentirem assim um aconchego que eles não sabem de onde. E a gente pode dizer que é do nosso coração. E vai dar aquela calma, vai dar aquela estrutura para que ele consiga fazer tudo o que ele tem para fazer naquele horário difícil da solidão, durma e amanhã, novo dia, novas oportunidades. A gente tem certeza que a espiritualidade faz esse trabalho quando nós nos dispomos a nos doarmos de peito aberto, sem cobrança, sem esperar retorno de nada. Simples, prático e objetivo. Amor é o maior ato de doação que nós podemos praticar.
É a maior caridade que nós podemos praticar, é o doar-se indistintamente. Né? Observa e tê-los lá no caminho a te pedirem asilo ao entendimento. Não ter preguiça de responder, de parar um minuto para olhar um irmão, aquele que te bate a porta pedindo pão. A gente fala sempre, às vezes não é só o pão que ele quer que você olhe para ele. Ele quer falar para a gente assim, ó, tô aqui, ó, sabe, eu sou gente, eu tenho, como diz Paulo, eu tenho um corpo. E esse corpo está doendo porque você não me vê. Porque eu posso morrer à míngua, sentadinho ali na sarjeta, porque está todo mundo passando e não me vendo. E não é isso que Jesus quer. Não é isso que o Pai maior de misericórdia e bondade quer. Óbvio que nós não podemos carregá-los para a nossa casa, ainda mais agora nessa época, mas nós podemos olhá-lo. Para quando a gente for para casa, dá uma moedinha, dá um pãozinho, belezinha. Mas que a gente possa ir para casa falando assim, nossa, que olhos lindos que teve aquele rapaz que falou comigo no portão. Olhar olho no olho. Né? Se você for atender alguém que vai bater na sua porta, pedindo um pão, tá meio bêbadozinho. Né? Às vezes a gente brinca aqui em casa que o único cobertor que eles têm é a pinga. Que vai fazer com que esquente o corpo, que eles deitem em algum lugar e não sintam nem o frio. Parece brincadeira a gente falar um negócio desse, né? Mas é verdade, às vezes é o que eles têm para aquecer, para se sentir, sei lá, um pouco melhor. A gente não sabe o que vai no coraçãozinho deles. Né? Mas de repente você está em casa lá, você atendeu, você olhou para ele, você prestou atenção nele e você fala assim: nossa, que olhos lindos, que boca bonita, a gente tem tanta gente bonita, maltrapilha. Linda, gente linda. E de repente ele pode sair daqui do nosso portão e falar assim: puxa vida, olha, aquela mulher parou para falar comigo, ela não teve nojo, ela não teve raiva, ela me tratou bem. E aquilo, naquele dia, para ele, pode ser uma esperança. Quando ele virar a esquina, de repente ele falar: puxa, se ela parou para falar comigo, outros também. Então, eu vou. Pode até ser que nós sejamos instrumentos da modificação desses nossos irmãos. Então, é amor, como diz a Joana de Ângeles ontem. O amor é a nossa mola mestra. Aí Emmanuel fala assim, ó, dá-lhes uma frase de coragem, um pensamento de paz, um gesto de amizade, um momento de atenção, olho no olho. Não ter nojo de pegar na mão, sabe? Não ter nojo daquele, de repente, tem uns que você vai dar assim, pega a mão da gente assim e segura a mão da gente. Tem gente que beija a mão da gente, você fica sem saber. Permita. Depois você lava a mão. Permita, porque esse gesto de você permitir que ele segure sua mão, que ele até beija sua mão, você está passando toda a sua energia. E ele, por incrível que pareça, também está passando a energia dele para a gente. Pode ser que nós tiremos dele muita coisa ruim, e depois, debaixo do chuveiro, a gente tira lavando. Com uma prece bem feita, carinhosa. Amor. Aí Emmanuel vai falando. Às vezes, aquele que. Olha que frase linda. Às vezes, aquele que hoje se reergue com a tua migalha de amor é quem vai te solucionar as necessidades de amanhã num carro de bênçãos. Então, não te digas inútil, nem te afirmes incapaz. A gente espera que não, mas se nós precisarmos, nós seremos socorridos por um deles. Não tem a história do rico e Lázaro? O rico lá no plano espiritual difícil, e o Lázaro, que era pobrezinho, ninguém dava nada por ele, do ladinho do mestre? Né? Pode ser que nós venhamos a necessitar da ajuda desses nossos irmãos. E aí eles vão lembrar: olha, você foi aquela pessoa que deixou eu beijar a mão. Eu vou te ajudar. Não tem a história do André Luiz? Que a secretária dele é que fazia ele fazer caridade sem que ele soubesse? E que quando ele mais precisou era aquela senhorinha lá cujo marido ele tratou sem, sei lá, com muita má vontade, mas ela orava para ele todos os dias e essa oração chegou para ele no plano espiritual como uma
uma ajuda maravilhosa para ele se reerguer, pode ser que seja nesse estágio que a gente tenha a ajuda desses irmãos, que eles desencarnam e depois falam assim, nossa, foi aquele moço lá, foi o Moscozinho, foi o João, foi a Mayumi, foi a Edeli, foi a Nani, ó, deixou eu pegar na mão, deixou até eu beijar, olha, coisa difícil. Eu vou ajudar. Amor. Simples, prático e objetivo. Amor. Amor sem preconceito, amor sem idade, amor sem peso, amor sem cobrança. Simplesmente amar. Ele termina. Ó, e não te digas inútil, nem te afirmes incapaz. Eu não tenho a moeda. A gente sempre fala, eu não tenho a moedinha, eu não tenho um pão, eu não tenho... mas eu tenho a atenção. Eu tenho, por exemplo, o ligar para alguém que tem uma blusa que serve para aquela pessoa. Então, a gente não pode achar que a gente é inútil perante todas essas situações que estamos vivenciando nesses últimos 2 anos. Todo mundo é capaz de doar algo. E se vier do coração, melhor ainda. Mais valor, mais mérito, esse doar terá. Porque vai vir diretamente do nosso coração. Do amor, com amor, para o amor simples, prático, objetivo. Não sei por que a gente complica tantas coisas, né? Isso é tão fácil. Fazer como o mestre que simplesmente doava e continuava andando. Ele doava, ele doava, ele doa, continua doando, e a gente vai aprendendo. Cada um no seu tempo, cada um no seu grau de entendimento, cada um no seu grau de paciência, cada um no seu grau da abertura do coração e dos ouvidos para esses recados sutis do mestre, né? E nós vamos. E aí ele termina, ninguém existe que não possa auxiliar alguém estendendo o agasalho olha que lindo, da simpatia pelos fios do coração. Estamos todos de máscara. Então, ó, nós temos que agora aprender a amar com os olhos. Quando nós estivermos na rua assim, fazer o máximo possível para conseguir transmitir pelos olhos o amor que aquele que nos procura precisa. Estender o agasalho da simpatia pelos fios do coração. Abraçar à distância, através do olhar, através das boas vibrações, através dos bons pensamentos, através de uma prece carinhosa, através de um conselho, através de palavras de incentivo, através de gestos simples. Amor. É só isso que a espiritualidade nos pede. É só isso que o Mestre Jesus nos pede. Amor, carinho, respeito. Só. É só isso. Então, a hospitalidade tem que começar no nosso coração. A hospitalidade, a gente tem que abrir o coração, permitir que esse amor preencha o nosso coração, para que quando a gente encontrar esses deserdados pelo caminho, automaticamente nosso coração se abra e a gente consiga fazer esse mínimo que a espiritualidade pede, que é o doar-se indistintamente a quem quer que seja, em todo e qualquer tempo. Que Jesus, na sua bondade infinita, continue confiando que a gente pode e que a gente vai. E que o Pai maior nos espere mais puros e mais sábios através do amor. Um beijo no coração, amo vocês todos. Jô, aqui em Guararema você pode
olhar nos olhos e segurar na mão. Mas em São Paulo, se você não olhar nas mãos, você acorda com todo o amor no plano espiritual. Tá difícil mesmo, Moscoso. Não é? Ai, vamos Mas envolver a temos, Ideli. mas temos que Fala. amar, temos que amar indistintamente. Estou com você. Muito bem. Temos sim. Ideli, a casa é sua. Obrigada, João. Então, com esse pensamento e nosso coração cheio de amor, esse amor que podemos oferecer a todas as pessoas, independentemente do que seja, de quem ela seja. É tão bom distribuir amor, né? A gente sente uma paz, uma tranquilidade. Então vamos distribuir nosso amor. E agradecer por estarmos aqui, por essa aula tão gostosa, né? Que nós tivemos, essa explicação linda de hoje em relação ao amor. Agradecemos, Senhor, por todas as coisas do céu e da terra. E unindo nossos corações ao coração de Jesus, vamos vibrar por todos os necessitados, vibrar por todas as criaturas que sofrem. Vamos vibrar pelos voluntários, trabalhadores do nosso centro, SENGE, que todos tenham muito amor no coração, que temos muitas pessoas para entregar esse amor. Vamos vibrar pelos enfermos de corpo e de alma, vibrando também pelos hospitais, pelos asilos, pelas creches, pelas escolas. Vibremos por todos que necessitam de um amor, de carinho, de um afago. Vibremos também pelas crianças desamparadas, pelas crianças enfermas. Vibremos também, Senhor, por esses jovens, para que eles possam encontrar o caminho do amor, da possibilidade de um futuro melhor. Vibremos, Senhor, pela velhice desamparada, por todos os velhinhos, os idosos que necessitam de um abraço, esse abraço que tanto está nos fazendo falta nesse momento. Que possamos, quando chegar a hora, abraçar a todos que necessitam desse abraço, que é tão gostoso. Vibrar por todas as religiões, vibrar pelo nosso presidente, pelos seus assessores, por todos os políticos, as pessoas que estão cuidando da nossa nação, do nosso Brasil. Vibrar também, Senhor, pelos nossos vizinhos, da direita, da esquerda, de frente e de trás. Vibremos sempre amor, carinho e saúde. Vibrar também, Senhor, pelos nossos familiares, por todas as pessoas que estão aqui conosco e as que não puderam estar. Vibrar, Senhor, com muito amor, carinho, muita saúde a todos os doentinhos, a esses nomes que estão em todos os cadernos, no caderno da Jo, no caderno do artesanato, para todos, todas essas listas, seus parentes, seus amigos, os doentinhos que estão necessitando muito da nossa compaixão, com a misericórdia de Deus. Vibremos, Senhor, por todas as pessoas. Pedimos licença, Senhor, para vibrar por nós mesmos, pela nossa renovação, pela nossa comunhão com Deus. Só temos a agradecer, Senhor, por tudo que recebemos, por tudo que nos empresta, Senhor. Muito obrigado. Com o coração cheio de amor e gratidão, vamos encerrando a nossa reunião de hoje, dizendo: Senhor, derramai sobre todos nós a sua luz. Envolva no vosso manto de proteção. Abençoa-nos, Senhor, e nos dê a sua paz. Que assim seja,
Graças a Deus, graças a Jesus. Muito obrigada. Obrigada a todos. Um beijo enorme no coração. Amo vocês tudo.